Você achou? Diga amém. Amém. Verso 7 em diante diz assim: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, somado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Foi levado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo, e ficaram não pouco consolados. Quem diz amém? Diga assim: dormindo na ceia. Dormindo na ceia. Esse é o meu tema hoje, poder sentar. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Dormindo na ceia. No contexto neotestamentário, nós temos os sinóticos da ceia. Isso significa que a ceia aparece em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22 e 1 Coríntios capítulo de número 11. Glória a Deus. A ceia foi instituída por Jesus na noite em que foi traído, aludido em Mateus capítulo 26, versículo 26. O que é a ceia? A ceia é um memorial da morte de Jesus no Calvário. A ceia é um memorial da morte de Jesus na cruz, o sacrifício que ele fez por nós. O que é a ceia? A ceia é uma ordenança do Senhor. Ele disse: fazer isto em memória de mim. Fazer aqui implica em praticar. Fazer até que eu venha. Terceiro, a ceia é um ato profético, porque a ceia anuncia que Jesus voltará. E Paulo corrobora com isso em 1 Coríntios capítulo de número 11, versículo 26, quando ele diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. A ceia anuncia que Jesus voltará. A ceia na Bíblia, ela é chamada de partir do pão. Atos capítulo 2, versículo 42, ela é chamada de cálice da bênção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. A ceia também é chamada de mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. A ceia é chamada de cálice do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. E por último, a ceia é chamada de ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 20. A ceia, ela é instituída por dois elementos distintos: o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Jesus, que foi moído por nós no Calvário. Já o vinho simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. O sangue da nova aliança, o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus purifica. O sangue de Jesus
compra. O sangue de Jesus lava. O sangue de Jesus protege. O sangue de Jesus nos dá vitória. O sangue de Jesus faz a igreja triunfar. A igreja triunfa por causa do sangue de Jesus. O que é a ceia? A ceia é um ato de comunhão, coinonia, entrelaçamento amistoso entre os membros. Por isso que a Bíblia diz em Atos 2,42 que a igreja primitiva perseverava na comunhão, no partir do pão e nas orações. Porque ceia fala de comunhão, de intimidade, de relacionamento, comunhão vertical com Deus, comunhão horizontal com o irmão. Quando eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com o próximo. Quando eu tenho comunhão com o próximo, eu tenho comunhão com Deus. Ceia é um ato de comunhão. E a Bíblia diz em Atos 20, verso de número 7, no primeiro dia da semana, o domingo, primeiro dia da semana, o domingo, a igreja se reuniu para partir o pão, para ceiar. O texto é bem claro que Paulo está em uma viagem missionária. Nessa viagem missionária, ele passa em Troade. Era a última noite de Paulo nessa cidade. Um domingo, Paulo iria viajar no dia seguinte. Então a igreja se reúne para cultuar a Deus, para ceiar, para ouvir a palavra. Paulo, ele inicia o seu sermão e ele prega até meia-noite. E perto da meia-noite tem um jovem que começa a dormir no longo discurso de Paulo. O nome desse jovem é Eutico. Mas Paulo, ele era o maior teólogo do Novo Testamento, o maior missionário, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que por onde passava, Jesus fazia milagre, curava pessoas, operava maravilhas, mas ele está pregando e um jovem está dormindo. Paulo estava tão cheio do Espírito Santo naquele dia que ele pregou até meia-noite. Imagine um crente pregar até meia-noite. Paulo está pregando, Eutico, ele está dormindo. Era o mesmo culto. Enquanto um estava cheio pregando, o outro estava dormindo. Isso traz a primeira lição para nós. O culto, ele é individual. O culto é individual. Quem faz o seu culto é você. Quem faz o seu culto sou eu. Por isso, irmãos, crente que veio adorar, ele adora independente de qualquer coisa. Crente que veio adorar, não tem culto ruim para ele. Crente que veio adorar, não tem céu de bronze para ele. Crente que veio adorar, não tem culto gelado para ele. Alguém pode não receber, mas ele está recebendo, ele está adorando, ele está glorificando, ele está exaltando. Porque quem faz o seu culto é você. O pastor, ele pode trazer o maior pregador da história. Se você fechar o seu coração, você não sente nada. O pastor pode trazer o maior cantor. Se você fechar o seu coração, você não sente nada. Mas no culto normal, se você abrir o seu coração, Jesus opera, Jesus faz milagre, Jesus restaura, Jesus aviva, Jesus renova, Jesus restaura. Ele veio adorar ao Senhor. Então quem veio adorar, adora independente de qualquer coisa. Se a igreja estiver gelada, eu adoro. Se estiver no fogo, eu adoro. Se
espiritualmente. Não é um sono físico, mas um sono espiritual. Quem dorme espiritualmente, ele já perdeu a unção, já perdeu a chama, já perdeu a graça, já perdeu o fervor, já perdeu a glória. Está dormindo espiritualmente, mas esta noite o Espírito Santo está dizendo: desperta, desperta, desperta. Eu ainda quero te usar, eu ainda quero te levantar, eu ainda quero fazer algo na tua vida. Então tem gente dormindo espiritualmente, tem nome de vivo, mas está morto. Dormindo. Quem dorme espiritualmente não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem mais graça, não tem mais desejo de estar na casa do Senhor. Vir para a igreja é um peso, mas quem está vivo espiritualmente, ele quer estar na igreja, ele quer adorar, ele quer glorificar, ele quer falar línguas, ele quer dar lugar, ele quer se encher. Mas tem muita gente dormindo espiritualmente. E a Bíblia diz que é hora de despertarmos do sono. Pois a Bíblia diz em Efésios 5,18, pelo que diz, 5,14, pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo diz em Romanos capítulo 13, versículo de número 11: isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Mas ele diz: isto digo, conhecendo o tempo. Quem está despertado espiritualmente conhece o tempo, e o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo fácil, irmão. É um tempo de frieza, é um tempo de apostasia, é um tempo de egocentrismo, é um tempo de afastamento, é um tempo de mornidão espiritual, mas também é um tempo que o Espírito Santo quer levantar vasos para fazer a obra. Mas Paulo, ele está no culto e Eutico está dormindo. Mas Eutico está dormindo aonde? Na janela. Onde ele está dormindo? Pergunta ao seu irmão: em qual janela você está dormindo hoje? Qual janela você está dormindo? Qual é a janela que você está dormindo hoje? Eu coloquei aqui algumas janelas. Primeiro, janela do desânimo, janela do medo, janela da falta de oração, janela da desobediência, janela do sono espiritual. Em qual janela você está dormindo esta noite? Mas esta noite o Senhor está dizendo: desperta, 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 desperta. Não durma no culto, não durma na ceia, não durma na minha obra. Eu quero operar. Levanta a mão para adorar ao Senhor esta noite. Aleluia, aleluia. Dormindo na ceia. 10 minutos ele serve. Dormindo na ceia. Eu vou pontuar aqui algumas coisas. Primeiro, ele dormiu na ceia, e o que ele perdeu? Primeira coisa, ele perdeu o culto. Ele perdeu o culto. O culto está rolando, ele perdeu o culto. Culto, no latim é cultus, e significa cuidado, cultivo, adoração, reverência. Culto envolve 4 coisas. O culto, ele tem 4 pilares: oração, leitura da palavra, oferta e pregação. Então, o culto, para ser verdadeiro, ele tem que ter esses pilares. Oração, começa com oração, termina com oração. Então nós temos oração no início do culto, no meio do culto e no final do culto. Aí, culto, para ser verdadeiro, ele tem que ter leitura da palavra, tem que ter palavra.
Alguém traz algo de Deus. Culto, para ser verdadeiro, ele tem que ter oferta, porque culto é dar, culto é oferecer, culto é entregar a Deus. Vem para o culto primeiro para adorar, para depois receber. Primeiro você vem dar, ofertar, agradecer, para depois você receber. E quando você oferta a Deus o teu louvor, a tua adoração, o teu culto, a tua vida, Deus derrama a glória na igreja. Tudo tem que ter adoração. Aleluia. Porque o culto ele tem que ter adoração, porque o culto não é para o homem, o culto é para Deus. E quem é digno de louvor aqui é Ele, de adoração é Ele, de reverência é Ele. Aqui não tem cantor famoso, nem pregador famoso, mas a glória dele é estar aqui. Quem sente adora, quem sente adora, quem sente adora, quem sente glorifica. Aleluia. O culto tem que ter adoração. E o que é adoração? É você se prostrar. Se você for na raiz da palavra, a adoração no hebraico é neshara, que traz a ideia de prostrar-se, render-se a Deus, curvar-se, se inclinar. No grego do Novo Testamento, a adoração vem de uma palavra proskenel, e proskenel tem o mesmo significado: prostrar-se, inclinar-se, beijar a mão, reverenciar, se inclinar. Culto não é oferecido com o narizinho empinado, culto não é oferecido com orgulho, com soberba. Culto é para aqueles que veio se prostrar, se jogar, se lançar, se humilhar, se derramar na presença de Deus. E enquanto eu me derramo, Ele me enche da glória. Pergunta ao teu irmão: tu veio adorar ou tu veio olhar? Tu veio adorar ou tu veio criticar? Tu veio adorar ou tu veio fiscalizar? Quem veio adorar se prostra, quem veio adorar se humilha, quem veio adorar se rende. Tem adorador aqui, tem adorador aqui. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Aqueles que vieram adorar. Não perca o seu culto, adore. Não durma no culto, adore. Não durma na ceia, adore. Existem vários tipos de adoradores, né? Mas quando eu falo de adoração, eu tenho lembrado da mulher cananeia. A mulher cananeia eu acho interessante, porque ela vai até Jesus. Jesus fica em silêncio. Ela vem da região de Tiro e Sidom. Quando ela chega, Jesus não responde palavras. Ele vai andando. Levante a mão e adore por um minuto.
Aleluia, aleluia, aleluia. O diabo já fez de tudo para te silenciar na igreja, mas enquanto ele se levanta, você está adorando. Enquanto ele se levanta, você está glorificando. E por causa da tua adoração, Deus vai agir, Deus vai operar, Deus vai mudar o quadro, Deus vai operar. Está falando e ele dormindo, Deus está trabalhando e ele nem aí, falando no mundo espiritual. Tem crente que Deus está falando e ele nem aí, parece que está falando com as paredes, é porque está dormindo espiritualmente, mas quem está ligado está recebendo, está ouvindo a voz de Deus e está dizendo: eu estou entendendo, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Despertador despertou 6 da manhã. Então você acorda e diz: vou dormir mais 5 minutos. Aí quando acorda, 9 horas da manhã, sai correndo desesperado. Perdeu a noção do tempo. Deus perdeu a noção do tempo. Tem gente brincando com o mundo espiritual, com a igreja, uma obra, porque perdeu a noção do tempo. Aqui, mas quarta coisa, ele perdeu a vida. Ele caiu. E morreu. Aí Paulo desceu. Olha como Paulo estava tão cheio. Paulo desceu, pegou aquele jovem, orou por ele. Ele ressuscita. Quando ele ressuscita, Paulo diz: ele está vivo. Quando pegaram aquele jovem e viram que ele estava vivo, começaram a glorificar, a exaltar, a louvar, a engrandecer, a enaltecer o nome do Senhor. Aí Paulo sobe e diz: agora eu vou continuar a minha pregação até 5 da manhã. Ele pregou até de manhã. Será que hoje estava cheio? Pregou até meia-noite, de meia-noite pregou até 5 da manhã. Ei, esta noite eu venho com uma mensagem profética para essa igreja. O que está morto vai ressuscitar. O que está morto vai ressuscitar. O que está morto na tua casa vai ressuscitar. O que está morto no teu ministério vai ressuscitar. O que está morto na obra vai ressuscitar. Tem vida, tem vida, tem vida.
a Deus.